Você tem se sentido emocionalmente cansado, como se algo dentro de você estivesse fora do lugar. Uma inquietação constante, pensamentos que não param, sentimentos que você não consegue explicar, às vezes, uma tristeza silenciosa que aparece sem motivo. Talvez você esteja enfrentando um desequilíbrio emocional e nem percebeu ainda. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é rápido, tudo é urgente, mas quase ninguém aprendeu a cuidar do próprio mundo interior. E quando esse mundo interno entra em desordem, a vida inteira começa a desmoronar aos poucos. Mas existe uma verdade que quase ninguém fala. Os desequilíbrios emocionais não começam de fora, eles começam dentro. E muitas vezes, têm raízes espirituais profundas. Hoje, você vai entender o que realmente está por trás desses sentimentos que te confundem, te desgastam e, às vezes, até te paralisam. Então fica comigo até o final. Se inscreve no canal e depois me conta nos comentários o que essa mensagem despertou em você. Desequilíbrios emocionais, que é uma dificuldade de todos nós. Se há algo que nos une em termos de humanidade, são as nossas dificuldades em lidar com as nossas emoções. E quando nos tornamos espíritas, quando estudamos doutrina espírita, essa consciência aumenta ainda mais, porque percebemos que a nossa emoção, quando porventura se desequilibra, não permanece em nós. É energia que sai de nós na direção dos outros e é principalmente um elo de ligação, muitas vezes difícil de ser rompido, com as almas que sofrem fora da matéria. Muitas delas ainda ligadas a nós, pelas mágoas do passado, pela incompreensão da nossa atitude atual, porque é óbvio que se nos conheceram em situação dolorosa, hoje ao nos ver na tentativa de mudança, estranham. E se há algo que causa profunda inveja nos dias de hoje, na relação do mundo espiritual com o mundo da matéria, é o fato de que nós encarnados estamos dentro de um corpo de carne que tantos irmãos que sofrem fora da matéria almejariam, mas não têm. E os amigos espirituais gostam de nos lembrar que não têm, porque com certeza, confrontados com a necessidade do retorno à Terra, prometeram menos do que nós. E o fato de saber que prometemos muito, obviamente nos preocupa a todos. Porque em que circunstâncias essa caminhada da vida está sendo feita? Com que alegria ou desamor nós estamos nos enchendo para passar ao outro? Quando a casa espírita que o nosso coração escolheu se torna para nós um refúgio, ela também nos apresenta a possibilidade e a necessidade de trabalho no bem. E claro, malgrado nossa própria vontade, nós vamos, de alguma maneira, nos transformando. Entretanto, com o tempo percebemos que isso só não basta. Autoconhecimento precisa acontecer, porque muitas vezes, ao ignorar coisas que estão dentro de nós, estamos nos lançando a dificuldades futuras ou presentes na incompreensão do nosso semelhante. E, obviamente, quando o nosso semelhante nos encontra diferentes e até piorados, estranha. Chico Xavier costumava dizer que inimigo nada mais era do que alguém que estava de costas para nós e nós para ele, e os dois com enorme dificuldade de virarem um para frente do outro, com receio de descobrirem que as suas semelhanças seriam muito maiores que as suas diferenças. E de forma assim tão simples como era bem de Chico, ele nos lembrava que ter olhar para o outro é sempre a primeira condição. Nós quantas vezes nos afirmamos espíritas e dizemos até que uma vez espíritas, após o estudo, após a leitura, após o desenvolvimento da nossa mediunidade para aqueles que possuem esse compromisso, porque nem todos possuem o compromisso desse desenvolvimento, embora todos nós sejamos portadores de mediunidade.
Basta estar num corpo de carne para ter uma relação mediúnica com o mundo material e fora da matéria. Mas o Chico queria nos lembrar que nós precisávamos olhar para dentro de nós, estarmos sempre vigilantes, como Jesus, o Mestre Inesquecível, nos aconselhou. Porque se há alguém que conhecia a alma humana como ninguém, foi Jesus. Ele sabia muito bem que cada discípulo que ele trouxe para junto de si tinha a sua dificuldade. E não era porque eram simples pescadores, não. Era porque Jesus vinha lhes falar de algo completamente novo, de uma beleza quase inalcançável, que não só eles precisavam absorver para se transformar, como mais tarde seguiriam pelo mundo a apacentar as ovelhas, como Jesus dizia. Quando nós chegamos à doutrina espírita, aqueles que não chegaram através do berço de família espírita, com certeza chegaram pela dificuldade, pela dor, pela incompreensão, pelas perdas, e nos aproximamos da doutrina nessa esperança de mudança, que obviamente precisa ser profunda, permanente, para toda a vida. Meus avós foram espíritas na década de 20 e 30 do século passado. A polícia fechava as casas espíritas, com denúncias dos vizinhos. E quando os trabalhadores iam até a delegacia no Rio de Janeiro para justificar o seu trabalho, o delegado grosseiramente dizia, ao ver as mensagens psicografadas, as receitas mediúnicas: quem é esse Dias da Cruz aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes? Isso não existe. Vocês são todos malucos. Mas a minha avó havia ido para a doutrina espírita porque a família toda é protestante. Mas quando a mãe dela faleceu, o pastor, que era muito amigo de toda a família, disse à minha avó: você não sei. A sua mãe foi muito bondosa e com certeza ela foi para o céu. Se você não for bondosa como ela, você nunca mais vai ver a sua mãe. A minha avó já era casada e ficou inconformada com aquele comentário. Naquela época a igreja protestante era muito diferente, muito mais cheia de problemas, de rigores. E quando ela ia voltando para casa, ela disse a meu avô: eu não sei você, mas amanhã eu vou para a doutrina espírita, porque eu já andei lendo alguma coisa e sei que todas as pessoas se reencontram. Naquela época, uma mulher não andava sozinha. E meu avô, embora protestante, de família toda protestante, começou a acompanhar a minha avó ao centro espírita. Ela entrava, sentava para assistir a palestra e meu avô ficava da janela, do lado de fora. Mas da janela ele assistia às preleções e começou a se encantar com a doutrina espírita. Nem preciso dizer a vocês que toda a família do meu avô acabou se tornando espírita. Tias e primas dele que haviam desencarnado começaram a dar mensagens psicografadas no centro onde a minha avó trabalhava. E a minha avó foi médium passista a vida inteira. Ela morreu com quase 90 anos. E o sonho dela era reencontrar a mãe. No dia da sua morte, ela não estava se sentindo bem. Minha tia disse a ela: vamos ao hospital. Já falei com a médica, a senhora vai tomar um soro, porque a senhora está fraquinha, é a idade, a senhora não está se alimentando direito. E a minha avó, com muita tranquilidade, disse: você me traria um copo d'água? Minha tia saiu do quarto e foi até a cozinha. Quando ela voltou com um copo d'água, minha avó, sorridente, disse: não preciso mais não. Minha mãe já me deu um copo d'água. E aí a minha tia viu que, daquele dia, minha avó, por algum motivo, não ia passar. E não deu outra. Ela chegou no hospital com quase 90 anos, tranquila. A médica a tranquilizou: olha, não se preocupe, a senhora vai tomar um soro e vai ficar ótima. Ela chamou minha tia, abraçou minha tia e disse: então, minha filha, até lá.
E a minha tia impressionada, mas até lá onde, mamãe? Até lá, na outra vida. Foi para tomar o soro, para surpresa dos médicos e enfermeiros, quando colocaram na veia dela a agulha para o soro, o coração parou. E o mais bonito foi que o Dr. Bezerra de Menezes me contou semanas depois que a mãe tinha vindo mesmo buscá-la. E a felicidade dela ao sair do corpo e reencontrar a mãe que tinha sido a razão da ida dela para a doutrina espírita, foi extraordinária. Minha avó foi médium passista a vida inteira. Hoje, quando você diz à pessoa que ela vai trabalhar com passe, às vezes a pessoa diz: ah, mas eu queria psicografar nas paredes. Ah, mas eu queria receber fulano de tal. Quando os trabalhos que muitas vezes aparentemente desprezamos são a grande razão da nossa emoção que permanece equilibrada ao longo da vida. Nós estamos vivendo um ano completamente atípico em que o mundo inteiro se rendeu a um vírus que ninguém enxerga a olho nu e que nos deixou separados uns dos outros. Mas a verdade é que quando tudo isso passar e existirem vacinas que nos façam reencontrar de novo uns com os outros, com certeza deveremos estar diferentes. Deveremos estar melhores, com o olhar para o nosso semelhante muito maior. Como não ter aprendido, mesmo que nada mais tenhamos absorvido, que sem o outro é muito triste viver. E nós precisamos, inclusive, estar na casa espírita preparados para acolhermos aqueles que vão chegar. Muita gente vai procurar orientação, vai procurar uma palavra, uma nova vida depois de tudo isso. Há quem não vai se modificar, quem vai ficar até pior no seu egoísmo. Mas nós sabemos, como dizia Emmanuel através do Chico, que o bem é o vencedor final, embora o mal não vá se entregar sem luta. Palavras de Emmanuel através do Chico. Quando nós falamos de emoção, estamos falando de coisas tão profundas e que às vezes escondemos de nós mesmos, que é muito necessário pensar que não só a casa que o nosso coração escolheu vai nos transmitir energias para a nossa vida, mas principalmente essa busca de quem somos nós e como nós podemos dessa vez, nessa existência, voltarmos à verdadeira pátria melhores. Por isso, os amigos terapeutas, psicólogos vão trabalhar muito. Porque quanta gente já está procurando terapia, ao perceber que determinadas ilusões, e só se desilude quem se iludiu, como dizia Emmanuel, deixaram de existir. As pessoas foram para dentro de casa, isoladas em família, e de repente descobriram que o companheiro ou a companheira não era mais a pessoa que um dia ele havia conhecido. Que o filho que ele imaginava brilhante tinha muito mais dificuldades de lidar com solidão, com uma escola que não se faz presente porque todo mundo deixou de frequentar a escola, do que nós queríamos descobrir. Os relatos dos pais desesperados pela dificuldade dos adolescentes, principalmente, de se isolar, são tremendos. Porque imagine você dizer a um jovem ou uma criança que a vida dele não pode ainda voltar ao normal. Eu tenho um sobrinho neto, o Theo, que tem 3 anos, e ele chega todo dia na varanda e diz para a mãe: mãe, o vírus foi embora do parquinho. Será que nós podemos descer para brincar no parquinho? 3 anos. Tudo isso impactou todos os corações. E se nós já tínhamos todas dificuldades, muitas vezes, de manter o nosso equilíbrio, ficou ainda mais difícil. Chico Xavier, na década de 70, costumava dizer que os espíritos amigos diziam a ele
que a situação do mundo ia ficar tão complicada que nós esbarraríamos nas ruas com pessoas que aparentemente estavam normais, mas no fundo não estavam no seu estado normal. E quando vemos as situações que acontecem, as agressividades, o índice de feminicídio, o fato das pessoas não conseguirem conviver entre si sem violência muitas vezes, nos faz pensar que ainda há muito para fazer. Há muito a realizar. Por isso precisamos saber quais são os nossos pontos fracos, quais são as molas propulsoras que nos fazem estar em desequilíbrio, que nos fazem ter uma irritação inexplicável, que nos fazem nos afastar do outro que amamos e com os quais não conseguimos nem ter vontade de dialogar ou de sentar para uma conversa franca, que muitas vezes define situações que a gente vai arrastando ao longo da vida. E quando arrastamos alguma coisa que precisa ser mudado e nós não mudamos, surgem enfermidades que não estavam no nosso processo de vida. Surgem psiquismos doentios, inexplicáveis para os outros. Mas no fundo você sabe que você está sempre desconfortável porque determinadas coisas que você não conseguiu vencer, abafadas em você, saltam para fora sem que você consiga dominar. Há pessoas que perdem inclusive qualquer noção de educação quando se lançam sobre o outro em palavras rudes, em situações dolorosas que expõem, porque não conseguem conviver consigo mesmas. E, obviamente, as almas invisíveis, ainda distanciadas do bem, conhecem isso profundamente. Antigamente, se dizia que a alma sofredora era sempre alguém ignorante. Com o passar do tempo, os amigos espirituais, através de tantas obras psicografadas, nos lembraram que, ao contrário, chefes de falanges sofredoras são pessoas extremamente inteligentes. E eles estudam no mundo espiritual o mecanismo que há dentro de nós para nos atingir. E muitas vezes eles não chegam até nós por determinada dificuldade, mas se aproximam e se utilizam de pessoas que nós mais amamos. E de repente a pessoa fica diferente. E de repente a pessoa não consegue olhar para você, ou você para ela, inexplicavelmente. Aí você percebe que existem influências do invisível sofredor para afastar as pessoas umas das outras. Porque tudo aquilo que nós ignoramos, não duvidemos, trabalha contra nós. Podemos ter toda a teoria do mundo. Se nós não encontrarmos em nosso destino o momento sublime de fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca, teremos sempre muitas dificuldades. Por isso Emmanuel, em 76, através de uma linda mensagem psicografada, num programa comandado pela atriz Glória Menezes, Chico Xavier estava presente e a Glória Menezes chorava. Isso foi em 76, porque emocionadíssima com a presença do Chico e com as coisas que os espíritos estavam dizendo através do Chico. Foi uma audiência tremenda e nunca mais, inclusive, a televisão ignorou a Chico Xavier. Ele já havia tido 2 programas em 71, o famoso Pinga Fogo, em que dominara a audiência. Foi o único que teve 2 programas e não só um, porque toda a beleza da compreensão de vida que ele tinha não coube num programa só. O público na época, e olha que não tinha internet, não tinha rede social, exigiu que um programa a mais fosse feito e foi assim. Mas em 76, Glória Menezes disse a ele: Chico, você teria uma palavra? Os seus mentores teriam uma palavra? E o Chico então psicografa uma mensagem maravilhosa de Emmanuel, seu mentor. No final,
Aliás, no início, Emmanuel diz: o homem, mesmo com todas as lutas, vai conseguir tudo o que ele quiser. Ele vai buscar vida em outros planetas. Ele vai eliminar a fome na Terra um dia, porque do fundo do mar virão todas os nutrientes, o alimento, para que ninguém mais passe fome. E interessante que o fundo do mar ainda é uma das coisas mais desconhecidas para o ser humano. Mas na mensagem, em 76, Emmanuel diz isso. E vai falando das conquistas que o homem teria. No final ele diz: só 2 coisas o homem nunca vai conseguir: mudar as leis de Deus e viver sem amor. E a mensagem acaba. A Glória Menezes chorava, porque imagine uma mensagem dessa, ainda no meio da década de 70, a beleza disso. Ele nunca vai conseguir mudar as leis de Deus e viver sem amor. Se nós pudéssemos resumir as nossas questões emocionais, os nossos comportamentos desequilibrados, estão exatamente nesse fato. Muitos de nós ainda achamos que podemos mudar as leis de Deus à nossa conveniência e que podemos viver sem amar. Porque sem sermos amados, nós podemos. Muitas vezes é um resgate de vidas passadas. Solidão é pausa de reajuste afetivo, dizem os amigos espirituais. Mas sem amar não é possível. Por isso, não importa as lutas interiores que muitas vezes só nós conhecemos. Não importa que a vida nos diga não muitas vezes, porque se esperasse o sim, não haveria tantas almas maravilhosas que vieram à Terra ao longo dos séculos para trazer sabedoria, conhecimento, progresso, beleza. O Chico, no final da vida, costumava dizer: se eu tivesse esperado um dia feliz, sem dificuldades de saúde, sem a incompreensão do outro, para trabalhar, eu nunca teria feito nada. Comentava também: graças a Deus, eu nunca fui dormir sem ter chorado, pelo menos uma vez. Claro que ele também chorava de felicidade, mas também, tenho certeza, chorava pela incompreensão das pessoas. Porque foram 92 anos de vida, 76 dedicados a dizer aos outros que ninguém morre, que a vida continua em toda parte, generosa, bela. E se nós realmente acreditássemos nisso, já teríamos mudado o mundo. Tenho certeza absoluta que após toda essa situação difícil passar, esse ano de 2020 terminar, estarmos todos vacinados, nós nos reencontraremos felizes e vamos dar valor a tudo, como jamais demos. E nós, que nos afirmamos enamorados da doutrina espírita, temos que ter ainda mais cuidado para isso. Muitas vezes dentro da doutrina espírita eu ouvi pessoas dizendo: mas os espíritos de luz tinham que tomar a nossa vida na mão deles. Os meus mentores tinham que me preservar. Eles tinham que mandar mensagens para mim de alguma forma, ou sonho, ou psicografia, para que eu não passasse pelas lutas que eu estou passando. Por que essa pleiade de almas de luz, que já alcançou um equilíbrio permanente, não vem e dá mensagens e toma o nosso destino na mão deles? As pessoas se esquecem de que livre-arbítrio é um dos pilares da doutrina espírita. E outra, os espíritos amigos sempre gostam de lembrar que quando as almas iluminadas querem mudar coisas no mundo, elas se corporificam, elas vêm à Terra. Thomas Edison, aos 15 anos de idade, vendia jornais. Deixou mais de 800 invenções.
inclusive a lâmpada elétrica. Louis Pasteur não era médico, mas graças a ele apareceu a microbiologia e ele foi superior a tantos inventores que não tiveram o seu coração, que soube mudar o mundo inteiro através das suas pesquisas em seu laboratório humilde. Almas extraordinárias, e poderíamos passar a noite falando sobre tantas delas, que se corporificaram para mudar a vida de todos nós. E é claro, Jesus, o mestre inesquecível, que poderia ter aparecido para nós, mas foi menino, aprendeu a andar, a falar, tinha todas as esperanças no seu coração, mas calado. Dos seus 33 anos de vida, nos últimos 3, apresenta-se ao mundo e muda a humanidade para sempre. Tanto que a própria vida, a própria história, a civilização se divide entre antes e depois de Cristo. Mas isso não o impediu de dar o seu último testemunho, morrer entre 2 ladrões, como um ladrão comum, ainda dando àqueles que ali estavam, tão poucos, à beira da cruz, a esperança eterna de que tudo conseguiríamos atravessar. Por isso, vamos nos conhecer, de verdade. Vamos nos desafiar para o bem. Aquele bem que vamos fazer muitas vezes sem que ninguém saiba que fizemos. Comecemos por desejar coisas boas, não só para nós, para todos. Comecemos o nosso dia abrindo os olhos para Deus, antes de abrir os nossos olhos físicos. Uma vez perguntaram a Chico Xavier: Chico, quando você faz uma coisa errada, como é que você faz? E o Chico, sorridente, disse: eu sento de manhã, quando eu acordo na beirada da minha cama, olho para o alto e digo: Senhor, aqui estou eu, mais uma vez. As pessoas eram tão sem noção que quando ele passou dos 90 anos, ele viveu 92, as pessoas diziam para ele: nossa, Chico, mas como é que você viveu tanto? Com tanto problema de saúde sempre, praticamente cego, cheio de dificuldades, como que você viveu tanto? E o Chico abriu um sorriso e dizia: olha, eu não tenho ideia, eu só acho que deve ter sido porque sempre que eu acordo eu digo: Senhor, só mais esse dia, só mais esse dia. Por isso, meus amigos, pensemos que para mudar a vida em torno, nós precisamos mudar o que está dentro de nós. Para conseguir irradiar energias positivas, nós precisamos lançar de nós energias positivas. Vamos nos afastar daquilo que nos adoece, daquilo que nos deixa tristes, daquilo que nos desanima, porque tudo isso são energias. São energias dificílimas que nos tornam desequilibrados sempre. E às vezes não é aquele desequilíbrio que todo mundo sabe. Nossa, fulano entrou na sala de passe, todos os médios incorporaram, as cadeiras caíram. Não. São coisas sutis, inteligentes. Só nós que sofremos esse assédio não somos inteligentes. Vamos ao trabalho no bem. Como dizia Emmanuel através de Chico, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Uma vez uma senhora tão desequilibrada, mas daquelas conhecidas na cidade, de tão louca que ela era, foi procurar o Chico. Chico, eu já tentei tudo. Eu já tentei tudo e não tem jeito, me dá uma agonia, me dá uma coisa. Antes eu disfarçava, agora eu já não disfarço mais. Eu saio num desequilíbrio danado, eu trato todo mundo mal. Chico, me aconselhe.
o que eu faço? E o Chico disse a ela: ah, minha amiga, faça como eu. Pegue uma vassoura, varra tudo que estiver à sua frente. Trabalhe tanto, caia desmaiada se necessário for. Porque quando você cair desmaiada, as entidades que sofrem e que te assediam vão ver você desmaiada e vão desistir de você. Então, meus amigos, vamos procurar uma vassoura. Vamos fazer algo real para nós. Não deixemos para outra vida, já fizemos isso em vidas anteriores. Ah, agora eu já estou idoso. Ah, agora eu quero curtir meus netos. Ah, agora eu quero fazer minhas viagens. E aí a morte física chega. Como dizem os amigos espirituais, cada dia da nossa vida é uma página. A morte é a grande colecionadora, que vai juntar tudo num livro. E do outro lado da vida, com certeza nos perguntarão se fomos felizes e se fizemos os outros felizes. Sejamos felizes, viemos para a felicidade. Mesmo com os resgates, com as lutas que nós temos que atravessar, viemos para a felicidade. Sejamos felizes. Porque nós podemos, do lado de lá da vida, um dia, enumerar tudo que nós fizemos em benefício do outro, numa grande lista de coisas positivas. Vamos até afirmar que, embora de vez em quando tivéssemos os nossos desequilíbrios, a nossa emoção saísse correndo na nossa frente, nós conseguimos nos conter. E depois de todo esse relato, com certeza, nossos protetores vão perguntar: mas você foi feliz? Que nós possamos dizer que sim. Hoje a nossa felicidade, muitas vezes, é algo pequenino, é algo tolo. Amanhã a nossa felicidade será ver todas as pessoas do mundo felizes. Porque há quem fique feliz quando pratica a maldade. Há quem se realize quando prejudica o outro. Por isso a Terra ainda é de provas e expiações. Mas que para nós seja diferente. Que para nós estarmos emocionalmente equilibrados seja tão natural como beber um copo d'água, como estar com as pessoas que amamos e buscar aquelas que não nos amam, para, ao chegar na verdadeira existência, trazer tudo isso no nosso coração. Eu tenho certeza absoluta que dessa vez conseguiremos. Não nos esqueçamos, não podemos mudar as leis de Deus, nem viver sem amor. Que possamos amar muito e que as leis de Deus não sejam somente desafios a serem cumpridos, mas que façam parte da nossa existência feliz. Que Jesus nos abençoe e guarde, para que nós possamos abençoar e guardar a tantos que nos procurarão. Que as almas amigas saibam que ao apontar o nosso coração para quem sofre, poderão contar conosco. Porque a pessoa, seja quem for, e às vezes é alguém tão próximo a nós. Ou quando está distante, que nós temos a sensibilidade de lançar o nosso olhar na direção dela. Porque aquele que sofre e vai na rua sem ninguém, se Deus quisesse, seria alguém de nossa família. Porque ele já é da nossa família espiritual. Que nós possamos simplesmente viver a beleza que preceituamos. Aquela que o Cristo inesquecível nos fez lembrar ao dizer: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e muito mais. Que possamos começar a fazer. Agora pensa comigo com muita sinceridade. Quantas vezes você tentou resolver algo dentro de você olhando apenas para fora? Buscando respostas em outras pessoas, em coisas materiais ou tentando ignorar o que sentia? O desequilíbrio emocional não é um castigo. Ele é um chamado. Um convite da sua própria alma para que você volte ao eixo, volte para si e reconecte com aquilo que realmente importa. Porque quando você se alinha por dentro, tudo começa a encontrar o seu lugar por fora. Mas isso exige coragem. Coragem para se observar,
para reconhecer o que precisa ser mudado, principalmente, para assumir responsabilidade pela própria transformação. Guarda isso no seu coração. Ninguém vai viver a sua vida por você. Ninguém vai curar aquilo que você insiste em ignorar. Mas quando você decide mudar, o mundo espiritual também se movimenta para te ajudar. Então comece hoje. Com pequenas atitudes, com mais consciência, com mais presença. Se essa mensagem tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários o que ficou no seu coração. Se inscreve no canal e continua com a gente nessa jornada.